Vamos lá então para as perguntas. É verdade que água tem a quantidade certa? Por exemplo, uma pessoa de 130 quilos precisa tomar... Aí ela continua a pergunta. Para você fazer o cálculo, gente, da quantidade de água necessária para o seu corpo, você vai multiplicar o seu peso vezes 35 ml, entendeu? Daí você vai achar a quantidade que você precisa ingerir. Lembrando que é o mínimo, tá? 6 litros de água, porque ela continua. Então a ideia é 35 ml vezes o peso, entendeu, gente? Claro que se você beber mais água é melhor, tá? Mas também não precisa exagerar na água, entendeu? Mas pode sim. Não 6 litros, não tô falando assim, pode ingerir mais, tipo 1 litro a mais, 1,5 litro a mais. Isso aí, obviamente, você vai distribuir ao longo do dia. Você indicaria o jejum intermitente junto com uma dieta restritiva para uma paciente... Desculpa, gente. Peraí. Você indicaria o jejum intermitente junto com uma dieta restritiva para sua paciente com obesidade mórbida? Gente, o paciente com obesidade... normalmente é feito, né, uma restrição calórica um pouco maior, né, um déficit calórico um pouco maior. Porém, gente, o que acontece? Tem que ver, porque o paciente com obesidade, ele já tem essa dificuldade com a alimentação, né? Um dos fatores. Já tem essa dificuldade com a alimentação, e aí você joga um jejum intermitente. Eu, por exemplo, gente, eu odeio jejum intermitente. Sabe? É uma estratégia? É uma estratégia. Depende da pessoa? Depende da pessoa. Por exemplo, pro meu marido funcionaria jejum intermitente. Pra mim, jamais. Porque eu gosto de me alimentar o dia inteiro. Então, a resposta é que depende do paciente, entendeu? Mas não se apegue a essa questão de que jejum é melhor, gente. O mais importante é o déficit calórico, entendeu? Para a perda de peso, é necessário um treino muito intenso ou só regulando a alimentação já consegue? Para perda de peso, gente, para perda de peso, déficit calórico. Você consegue ter déficit calórico até sem treinar, mas o ideal é você aliar, né, a dieta com um treino, tá? Não é que ele precisa ser muito intenso, mas o treino vai te ajudar no gasto calórico, vai ajudar na manutenção da sua massa magra, vai enfim, estimular outras coisas que o treino traz pra gente. Mas o que é mais importante de tudo isso é existir o déficit calórico. Ele pode existir sem exercício? Pode existir. Mas aí não é tão interessante, porque você pode ficar com flacidez, perder massa magra, sabe? Então, o mais perfeito, o casalzinho perfeito é treino e dieta. O déficit calórico, então, precisa existir. Então, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor, né, que a sua nutricionista ou alguém fez um cálculo para você do seu gasto energético. Então, lá ali no seu dia, a gente chama de GET, né, que é o gasto energético total. Seu gasto energético total é de 2.000 calorias, por exemplo. Então, a gente vai fazer um déficit. Vamos fazer um déficit leve de 300 calorias. Então, você vai consumir, né, a gente vai passar para você um plano alimentar de 1.700 calorias. Tá vendo que tá dando uma diferença, um saldo negativo? É o déficit, que esse saldo negativo, o seu corpo vai usar o quê? Suas reservas de gordura, e por isso a gente tem o emagrecimento, entendeu? Eu confesso que essa questão da ansiedade, da compulsão alimentar associada com a alimentação é uma parte, gente, que eu não tenho muito estudo, muita pesquisa em relação a isso não, tá? Mas eu te digo que, né, a ansiedade, Agora, peraí que tem uma coisa aqui. Compulsão alimentar não é a mesma coisa que descontrole, tá, gente? São coisas distintas. A compulsão alimentar, você come compulsoriamente, sem se preocupar com que seja, sei lá, feijão, 3 horas da manhã. É uma compulsão e ela tem que ser recorrente. A compulsão alimentar, ela tem várias características para ser diagnosticada como compulsão alimentar. Então, se você come muito em um determinado momento do dia, esporadicamente, isso foi só você só descompensou, entendeu? Não quer dizer que é uma compulsão alimentar. Então, eu, Narlen, tenho aí o meu dia a dia e tal, e de repente, agora no jantar, eu como aquele brigadeiro de chuchu, aí eu como chocolate, e eu como frango e salada e biscoito recheado, nem tem aqui em casa, por exemplo, e como iogurte. Ou seja, eu não tô tendo um episódio de compulsão naquele momento, porque isso não é recorrente, precisa ser recorrente, entendeu? Tem que ter
Ai, gente, como é que eu explico? Ele tem uma periodicidade, entendeu? Então, se você faz isso uma vez só na vida, por exemplo, eu já tive descontrole alimentar. Agora, compulsão alimentar, eu não tive. A questão da ansiedade também, gente, tem que ser tratada, tá? A ansiedade tem que ser tratada, procure ajuda. E se isso atrapalha na sua alimentação, o interessante é você procurar uma nutricionista comportamental, que ela vai te ajudar nisso aí, entendeu? Praticar atividade física vai te ajudar muito a baixar essa ansiedade. Gente, ai meu Deus do céu, gente, o melhor remédio pra gente é atividade física. Que dia que vocês vão aprender isso? Pelo amor de Deus, gente. Então, não ficar sem comer muitas horas também. Bastante salada, fruta, carne pra te dar saciedade ali ao longo do dia. Essas são algumas dicas que eu posso te passar. Beber água também, entendeu? Eu ia falar nós nutricionistas, né, gente, mas eu ainda não sou formada. Porém, nós usamos algumas equações. Então tem, por exemplo, tem a equação de Harris-Benedict, tem a equação de Tinsley, tem a equação de... Ah, gente, eu esqueci o nome, é um que começa com M. Existe uma equação, tem a equação da OMS. Então a gente usa uma equação de acordo com cada tipo de pessoa, entende? Por exemplo, a equação para quem é atleta é uma coisa, para quem está na obesidade, quem está obeso é outra coisa, para quem é eutrófico é outra coisa, tá? Me manda sua idade, altura e peso que eu calculo para você.